Fala galera, tudo tranquilo? Então vamos que vamos. Projeto Tira Fôlego Enem. A gente está na questão número 3, tá legal? Vamos lá, vamos ver o que a questão trata. Vamos ver o assunto para a gente revisar. Tá aqui, ó. As macroformas estruturais do relevo, então já sublinha aí os pontos principais, tá legal? Do relevo terrestre estão representadas pelas plataformas ou crátons, pelas cadeias orogênicas ou dobramentos modernos e pelas bacias sedimentares ou bacias, né, de sedimentação, tá legal? Então vamos lá, vamos revisar alguns pontos aí importantes, tá? Vamos começar aqui. Para a gente entender o que são estruturas geológicas, a gente precisa entender de que elas são formadas, né? A gente precisa levar em consideração a estrutura da crosta terrestre, né? Que é subdividida aí, essa camada sólida do planeta, em crosta continental e crosta oceânica, tá? Ela é formada por rochas, né? E rochas nada mais são do que agregados de um ou mais minerais. Algumas rochas, inclusive, né, que tem valor econômico, elas são chamadas de minérios, né? Então, por exemplo, na sua prova, não vai falar o mineral de ferro, vai falar o minério de ferro, um dos grandes produtos aí exportados, né, pelo Brasil. Tá legal? Beleza? Então, a crosta terrestre vai ser formada por uma grande, né, variedade de rochas, né, que são classificadas em magmáticas ou rochas ígneas, né, rochas do fogo, metamórficas e sedimentares. As rochas magmáticas, que foram aquelas rochas, né, mais antigas, né, formadas pela solidificação do magma, são resistentes, né, elas são classificadas como rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, né, ou abissais, tá certo? Que são aquelas rochas, né, solidificadas em camadas mais profundas, de forma mais lenta, são as mais resistentes, né? O grande exemplo aí dessas rochas magmáticas intrusivas é o granito, né? Talvez seja o grande exemplo aí. Então você encontra numa prova nas estruturas graníticas, já está se referindo, né, a essa variedade, esse tipo, né, esse subtipo de rocha magmática. E nós temos as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, né, como o próprio nome deixa claro, são rochas, né, formadas em camadas mais externas, de forma mais rápida, que está tendo contato, por exemplo, com a atmosfera, né, com o oceano, né? Beleza? O grande exemplo aí, talvez, acho que é o basalto, né? O grande exemplo. Você até lembra do solo, né, de terra roxa. Os solos, né, vulcânicos são muito férteis, né? Chamados nitossolos, os solos vermelhos. Aí você lembra do Oeste Paulista, você lembra de porções do Paraná. Aí você pensa em todo o processo do avanço, né, do café no século XIX, então você pensa toda essa importância histórica. Já as rochas, né, metamórficas são rochas que sofreram, são rochas, né, pré-existentes que sofreram alteração de temperatura e pressão no interior da Terra, tá? Como, por exemplo, vamos pegar aqui exemplo de, né, uma árvore, né, ardósia, são importantes exemplos, já que a gente está citando aí a construção civil, né, são importantes exemplos de rochas magmáticas. Já as rochas, né, sedimentares, elas são formadas pelo processo de sedimentação, né, de detritos de rochas pré-existentes, né, que foram fustigadas, alteradas pela ação intempérica, né, e sofreram um processo erosivo, né, de transporte, de acomodação, de sedimentação, tá certo? E essas rochas, elas podem conter ou não, né, outros materiais, como, por exemplo, matéria orgânica, tá legal? Elas são classificadas, né, em rochas detríticas ou clásticas, tá legal? Rochas químicas e rochas orgânicas. Além da gente saber nomes dessas rochas, exemplos, né, de rochas sedimentares, tá? Eu até nem dei, né, exemplo de rocha sedimentar, até esqueci aqui. O arenito, por exemplo, né, o calcário, né, são exemplos aí de rochas sedimentares. É importante perceber o processo de formação dessas rochas, né, dentro do chamado ciclo das rochas. As rochas magmáticas formadas pelo processo de solidificação, né, do magma, as rochas
metamórficas formadas por um processo, né, de transformação através da ação de pressão e temperatura, e as rochas sedimentares, que são esses detritos, né, que vão sendo fraturados de outras rochas, que podem se misturar com outros materiais, inclusive matéria orgânica, que vão se acomodando em regiões mais rebaixadas ao longo do tempo, formando camadas de sedimentação. Isso vai gerar um processo, né, muito especial de compactação, né, e esses fragmentos vão se litificar, ou seja, vão se transformar em rochas, né, num conjunto de processos que é conhecido por diagênese. Tá legal? Então é importante aí fazer uma revisão, tá? Beleza? Então, nós temos aqui uma revisãozinha simples aí, muito rápida sobre tipos de rocha, tá certo? E as rochas vão dar origem às estruturas geológicas, que de uma forma muito didática a gente pode entender que é o sustentáculo do relevo terrestre, tá? Como a questão já apontou, essas estruturas são subdivididas, né, essas estruturas geológicas, esse sustentáculo do relevo terrestre, são subdivididos em 3 subgrupos. As estruturas cratônicas ou plataformas, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, né? Lá na questão tá lá, cadeias orogênicas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, tá certo? Então vamos fazer uma revisão muito rápida aqui. Eu trouxe e fiz alguns apontamentos, alguns resumos, né, de pontos importantes, né, um fichamentozinho aí para vocês irem, né, relembrando, anotando, tá legal? Então, quando a gente fala das áreas cratônicas, é comum fazer essa subdivisão, né? Aquelas estruturas que ao longo do processo geológico foram cobertas por sedimentos, né, ficaram cobertas, aí são chamadas de plataformas. Já as estruturas, né, que ficaram mais expostas à ação intempérica, à ação erosiva, são chamadas de escudos cristalinos ou maciços antigos e até mesmo de dobramentos antigos, né, para se diferenciarem dos chamados dobramentos modernos. Então vamos devagarzinho? Vamos lá. Quando a gente fala de escudos cristalinos, você lembra de escudos, você lembra de uma barreira natural, tá legal? De fato, né? É uma barreira natural para elementos naturais, como, por exemplo, o vento, para animais, o próprio ser humano, tá legal? Cristalinos, você lembra das rochas cristalinas, né? Por isso, que foram cristalizadas, né? Um processo de solidificação, você lembra das rochas magmáticas, tá legal? Os maciços antigos, maciços, você pensa numa estrutura rígida, consolidada, resistente, tá legal? Que resiste à ação intempérica. Antigo, a gente tem que fazer lembrar, né, da evolução geológica do planeta. Então, a gente está falando aí, né, de momentos muito antigos, né, da história do planeta, né, da geologia, do estudo, né, da formação do planeta, tá legal? Então, não tem como aqui fazer um aprofundamento, né, sobre essas nomenclaturas, mas vai com calma, porque nas provas do Enem, quando caiu essas questões foi muito tranquilo, né, mostrando aí para vocês nomes, né, de eras, de períodos, de épocas, né, geológicas, tá legal? Mas vamos aqui, vamos aproveitar, tá, tô falando demais, vamos aproveitar, vamos, já que eu tô falando aqui, vamos, para não deixar ninguém curioso, né, em dúvida, né, vamos entender um pouquinho, vamos parar aqui e fazer uma revisão então, tá? Beleza, nada planejado, mas vamos lá, vamos aprofundar, a questão serve para isso, para aprofundar também. O que acontece? Para facilitar os estudos, né, da evolução geológica do planeta, os especialistas, né, os geólogos e tal, existe até um órgão específico, né, internacional para, né, essa classificação, para essa oficialização, tá legal? Divide essa história do planeta em éons, eras, períodos e épocas, tá? O que acontece? Você pode perceber, né, que são cada vez mais recente o período, mais necessidade de mais fraturas, mais recortes para facilitar esses estudos, tá legal? Quando a gente fala de éon, né, nós temos aí, né, o éon criptozoico e o éon falenozoico. O que importa para a geografia é justamente o éon fanerozoico, tá? Um tranca-línguas aqui absurdo, né? É o éon falenozoico. Então tudo que vem antes do éon falenozoico, de uma forma assim bem didática, costuma se chamar de pré-cambriano, tá legal? Rômulo, por que isso? Porque o falenozoico, né, esse éon falenozoico é dividido em 3 eras, da mais antiga para mais recente, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Por sua vez, esses períodos, essas eras são divididas em períodos,
E o primeiro período, o período mais antigo da era paleozoica, é justamente o Cambriano, tá? Beleza? Então costuma-se, né, utilizar dessa expressão, né, período pré-cambriano, tá legal? Beleza? Antes então aí do período, né, paleozoico. Lembre-se que paleozoico, zoico é vida, né, paleo antigo, vida antiga, né, e por sua vez a era, né, paleozoica é dividido, né, em períodos, tá certo? São 6 períodos aí, beleza? Já a era, né, mesozoica, vida intermediária, que é dividido em 3 períodos, né, que são os famosos, né, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Aí você lembra da questão dos dinossauros, aquela coisa toda, tá legal? E nós temos a era mais recente, que é a era Cenozoica, né, vida recente, certo? Beleza? Que é dividido em terciário e quaternário, beleza? O terciário é onde nós temos, né, os dobramentos modernos, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, e o quaternário, o grande exemplo aí, é o surgimento do ser humano, tá legal? E apenas, né, os períodos da era Cenozoica que são divididos em épocas, tá legal? Caiu até uma questãozinha no Enem falando, né, sobre a mudança, né, de uma nova época, a necessidade de uma nova época. Né, vivemos no Holocênico, tá legal? O surgimento do homem. E muitos já defendem, né, já oficializam a ideia, né, de uma nova época chamada de Antropoceno, né, fazendo referência às ações antrópicas. Não é nem muito elogio não, né, devido à destruição do planeta. Então, são assuntos assim que dá para dar uma olhadinha lá depois, né, para dar uma lida, para dar uma revisada, tá legal? Mas você já entendeu, quando a gente fala falando de maciços antigos, é que são estruturas muito antigas, tá? Formadas lá no período pré-cambriano, tá certo? Quando a gente fala de dobramentos antigos, o antigo você já entendeu, certo? Tá? Períodos muito antigos, né? A gente tá falando do pré-cambriano, para se diferenciar dos dobramentos modernos que a gente vai falar, né, na sequência. Tá legal? Beleza? Então o que a gente precisa saber sobre as áreas cratônicas, certo? São estruturas muito antigas, daí o período pré-cambriano, são muito desgastadas. Como assim, Romulo? Cara, estão ali há muito tempo, então sofrendo muita ação intempérica erosiva. Então são áreas que vão sendo rebaixadas, né? Certo? São áreas mais estáveis, geologicamente. Isso não quer dizer que elas não sofrem, né, ação sísmica, claro que sofre, certo? Nós temos aí o predomínio de rochas magmáticas e rochas, né, metamórficas. Obviamente que nós também temos, né, rochas sedimentares que se metamorfizaram, certo? E a grande importância econômica dessas estruturas cristalinas, que já foi inclusive cobrado no Enem, por isso que eu coloquei em vermelho aí, é justamente a presença, a possibilidade de exploração de minerais, tá certo? Metálicos. O que a gente precisa entender sobre, né, essa relação? O Brasil, né, ele apresenta cerca de 36% do seu território composto por áreas cratônicas. Aí você pega e pensa, poxa, caramba, né, se o Brasil tem essa estrutura, é isso que explica o grande potencial de exploração e de comercialização de minerais metálicos? Beleza, tá? Então já dá uma dica para vocês, né? Poxa, Romulo, como que eu vou saber isso no mundo? Cara, o país, a região, tem exploração, tem comercialização de minerais metálicos, então tem área cratônica, certo? Então quando você pensa em Austrália, você pensa em Canadá, pensa em China, pensa em alguns países africanos, são grandes produtores, grandes exportadores, como o Brasil, de minerais metálicos, tem áreas cratônicas. Tá legal? Beleza? Então é importantíssimo, né, a gente perceber isso. Já as bacias sedimentares são aquelas estruturas, né, que vão receber sedimentos, né, provenientes das áreas cratônicas que foram sendo desgastadas e ao mesmo tempo, né, de outros materiais. É muito comum numa representação você indicar que são estruturas cratônicas com cruzinhas, tá legal? Que são, né, indicações de áreas cratônicas, tá legal? São indicações aí de áreas cratônicas. Com a presença, né, como eu botei para vocês, rochas magmáticas e metamórficas. Essas cores que eu coloquei aqui, o que a gente está percebendo? Que essas estruturas, né, vão sendo desgastadas ao longo do tempo, então elas vão sendo, né,
Deixa eu pegar aqui meu indicativo aqui, o meu marcador, que vai ficar mais fácil. Então essas estruturas vão sendo desgastadas, né, ao longo do tempo, vão tendo, né, literalmente, né, o seu rebaixamento. E essas colorações aqui representam momentos, camadas de sedimentação de momentos diferentes. Então nós temos uma caracterização, né? Nós temos bacias sedimentares com datação geológica variada, mais antigas às mais recentes, né? Inclusive em processo de formação. No Brasil nós temos cerca de 64% do território coberto por bacias sedimentares. Então qual é a tendência, né? A tendência de desgaste dessas estruturas antigas, né? E de formação de bacias sedimentares contendo principalmente esses sedimentos. Tá legal? Beleza? Rômulo, o que eu preciso saber dessas bacias? Como eu disse para vocês, são bacias com datação geológica variada, né? Que vai do Paleozoico ao Mesozoico, certo? Então, muitas ainda estão em processo de acomodação. Então, você vai relacionar, por exemplo, isso aqui à sismicidade. Rômulo, tem terremoto no Brasil? Tem! E você tem muitas áreas, né, de sismicidade no Brasil relacionadas a bacias ainda em processo de acomodação. Tá certo? Obviamente que a nossa sismicidade é muito modesta. O que você vai lembrar? Que o território brasileiro ele está em áreas próximas à região central da placa sul-americana. Então, consequentemente, afastado das bordas tanto convergente como da borda divergente da placa sul-americana, né? Lembre-se que a placa sul-americana está se afastando da placa africana, mas está se chocando com a placa de Nazca, né? Onde nós vamos ter aí a formação da Cordilheira dos Andes, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá legal? Então a gente não tem uma sismicidade como os nossos vizinhos andinos, né? Que estão em áreas de choque de placas tectônicas. Mas nós temos uma sismicidade sim, não é nula, certo? A sismicidade brasileira. Então já fica aí mais uma pegadinha de prova, tá legal? Onde nós temos o predomínio de rochas sedimentares e aí vem lá o destaque, importantíssimo também para as provas e consequentemente para o Enem. A grande riqueza, a grande importância econômica, né, por parte da sociedade humana é a possibilidade de explorar nessas áreas de bacias sedimentares, certo? Os minerais energéticos. Então, o petróleo, o carvão mineral, né, o xisto, né, e o gás natural. Lembre-se, por exemplo, em 2015, os Estados Unidos se tornaram maiores produtores, né, de petróleo a partir do xisto, que é um mineral, né, energético aí. Certo? Bacana? Os dobramentos modernos, tá legal? São justamente as cadeias orogênicas. Lembre-se do nome, né? Orogênese é um movimento, né, horizontal que leva ao choque e, consequentemente, ao enrugamento de estruturas, né, próximas à região de contato, de encontro, certo? Lembrem-se, né, que as placas convergentes elas podem convergir entre placas continentais, entre duas placas oceânicas e uma placa continental e uma placa oceânica. Tá legal? Lembrem-se disso. Certo? Vamos pegar o nosso exemplo aqui da Cordilheira dos Andes, que é o exemplo mais, né, mais cobrado, né, justamente pela proximidade aqui, né, do Brasil e tal. Então nós temos a placa de Nazca, né, que é uma placa oceânica, tá legal? Certo? Consequentemente uma placa oceânica de maior densidade, muita presença, né, de ferro, que vai gerar um processo de choque, de colisão, tá? Com a placa sul-americana, tá legal? Com a placa sul-americana, na porção continental da placa sul-americana. Qual vai ser o resultado disso, né? A tendência que a placa, né, de Nazca é mais densa, ela vai deslizar para debaixo da placa sul-americana, tá? E você vai ter a formação dessa cadeia, né, montanhosa. Lembre-se, né, que cordilheira é o conjunto de montanhas. Tá legal? Essa área que é chamada de subducção, né? A placa de Nazca vai, né, vai deslizar literalmente para debaixo da placa sul-americana, tá certo? Aqui, ó, nós temos fraturas, por isso que nós temos assim muitas erupções vulcânicas. É muito comum você ter vulcão, né, em áreas montanhosas. Rômulo, são em áreas montanhosas? Não, né? Mas é comum nós termos em áreas montanhosas. Tá legal? Então nós vamos ter um enrugamento, né, de estruturas de rochas mais variáveis próximas a essas áreas de choque, tá? Nós temos aqui, né, uma área abissal sendo formada, uma área depressiva, né, sendo formada,
tá bom? E exemplos, né, além da Cordilheira dos Andes, nós temos o Himalaia, né, onde nós temos os picos de maior altimetria, como por exemplo, né, o que tira a onda aí, certo? O Everest. Nós temos as montanhas rochosas dos Estados Unidos, nós temos o Atlas na África, né, nós temos os Alpes na Europa, são exemplos de dobramentos modernos, tá legal? Então você já entendeu por que dobramento, né? Moderno, porque a gente está falando de um período geologicamente recente. Então a gente está falando aí do terciário do Cenozoico. Tá legal? Beleza? Tranquilo? São estruturas, né, mais recentes, consequentemente pouco desgastadas, então são as estruturas de maior altitude do planeta. Tá legal? São áreas muito estáveis. Lembre-se que a gente está falando de áreas de choque de placas tectônicas. Lembre-se que os movimentos, né, convergentes ou destrutivos são aqueles que apresentam os tremores, a sismicidade maior, né, de maior potencial. Tá legal? Aí você para e pensa, Rômulo, qual é a importância econômica dessas montanhas? Como, por exemplo, a questão do derretimento, né, e a formação de importantes rios, né, derretimento dessa cobertura gelada. Rômulo, fala um pra gente. Então, o Rio Amazonas, como é conhecido aqui no Brasil, tá? Ele é formado na Cordilheira dos Andes. Então o Rio Amazonas ele tem um regime nival ou térmico, porque ele é alimentado pelo gelo, pela neve, né? E quando chega no Brasil ele vai ser alimentado, obviamente, né, pelo regime pluvial, pela ação da água da chuva, certo? Então ele tem um regime misto. Ele é alimentado tanto de uma lógica térmico-nival como, né, pluvial, tá certo? Então fiquem atentos a essas informações, esses conceitos, vale a pena a revisão, tá? E vamos lá, vamos voltar à questão, certo? Então aqui está falando sobre as bacias sedimentares. Se formam por efeito de dobramentos? Não. Quem se forma por efeito de dobramentos, tá legal? São as cadeias orogênicas, né? O movimento aí convergente de placas, tá legal? As cadeias montanhosas. Foram formadas a partir do pré-cambriano. Gente, pré-cambriano nós temos as áreas cratônicas, tá legal? Beleza? Nós temos bacias muito antigas, né? Mas, primeiro, né, foram formadas a partir, né, de um determinado momento geológico. Então, você tem bacias lá no Paleozoico, no Mesozoico, no Cenozoico, né? São formados por rochas muito permeáveis. Então, nós temos aqui o predomínio de rochas sedimentares, que, consequentemente, são as rochas, né, mais permeáveis. Aí você vai relacionar, inclusive, né, a infiltração hídrica e a presença de reservatórios hídricos, aquíferos, né, por exemplo. Quase sempre possui grandes reservas de minerais metálicos. Então, quando você tem o potencial de minerais metálicos, você vai relacionar as áreas cratônicas. Lembre-se que o potencial das bacias sedimentares é a possibilidade de presença, né, de minerais energéticos. Corresponde aos terrenos mais elevados da superfície terrestre. Os terrenos mais elevados são justamente as cadeias orogênicas, tá? E quando a gente fala sobre reservatórios hídricos, sempre vale lembrar o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. O Alter do Chão na bacia amazônica e o aquífero Guarani, né, que não é totalmente brasileiro, na bacia Platina, né, porque o Brasil divide aí com o Paraguai, Uruguai e Argentina. Já o Alter do Chão é totalmente nosso, né, território brasileiro, a bacia amazônica, enquanto o aquífero Guarani é o de maior extensão, o Alter do Chão é de maior, né, volume de água. Aí isso aumenta ainda mais a importância da Amazônia, inclusive geopolítica, tá certo? Então fizemos aqui uma revisão sobre tipos de rocha, sobre, né, estruturas geológicas e sobre a relação com a sociedade, a importância dessas estruturas, tá certo? Aqui, grande abraço e a gente continua.